Bom, boa noite a todos. Vamos dar prosseguimento ao nosso estudo. Nós estamos estudando o capítulo 1 do Missionários da Luz. E chega um determinado trecho, quando o amigo espiritual está falando do médium, ele usa algumas qualidades internas que nós temos que desenvolver. E uma delas, ele fala da humildade. E nós estamos estudando, então, a humildade. Aí nós buscamos entender um pouco mais, ou de forma mais ampla, o que seria humildade. Que parece ser uma coisa única e ele, na verdade, é um conjunto de características, conjunto de valores que a gente precisa compreender para tentar exercitar isso de forma melhor. Então nós estamos lá no capítulo 7 do Evangelho segundo o Espiritismo, porque ele vai falar da humildade. Eu vou direto para o parágrafo que nós paramos no último encontro. O que se deve entender por pobres de espírito? Os homens de saber e de espírito, no entender do mundo, formam geralmente tão alto conceito de si próprios e da sua superioridade que consideram as coisas divinas como indignas de lhes merecer a atenção. Isso nós já trabalhamos, eu vou prosseguindo. Concentrando sobre si mesmos os seus olhares, eles não podem elevar até Deus. Essa tendência de se acreditarem superiores a tudo, muito a miúde, os leva a negar aquilo que, estando-lhe acima, os depreciaria, a negar até mesmo a divindade. Ou, se condescendem em admiti-la, contestam-lhe um dos mais belos atributos, a ação providencial sobre as coisas deste mundo, persuadidos de que eles são suficientes para bem governá-la. Tomando a inteligência que possuem para medida de inteligência universal e julgando-se aptos a tudo compreender, não podem crer na possibilidade do que não compreendem. Considero sem apelação as sentenças que proferem. Aí não vou voltar aqui. Nós estamos a desenvolver isso. Essa tendência de se acreditarem superiores a tudo. De onde vem? Porque de onde vêm as tendências? Nós temos que entender. Quando os espíritos estão fazendo uma colocação, essas colocações elas têm uma profundidade muito grande. O que seriam tendências humanas? O que seriam as nossas tendências? É o vínculo com o passado? Ele é um vínculo com o passado. Então, o que seria a tendência? Se ele tem vínculo com o passado, o que sustentaria as tendências de uma pessoa? Quando a gente fala assim, a pessoa tem uma tendência a isso, o que nós estamos querendo dizer? Que toda a tendência de hoje foi o que ontem? Foi um hábito. Foi uma experiência adquirida. Ele é um hábito. Então, toda tendência, ela surge de hábitos que nós já temos exercitado. Ou que foram levemente suavizados. Ele tem que ter sido experienciado. Então, a gente tende a ir para aquilo, porque ele é uma linha de sustentação. Então, quando o espírito ele faz a colocação da tendência, ele está dizendo que o homem intelectualizado hoje, o que ele já foi? O que ele já usou muito no passado? Você está falando do pseudo-sábio? Ele está falando da tendência, certo? Como ele fala da tendência, ele está falando de hábitos adquiridos. São hábitos adquiridos. Uma pessoa muito inteligente hoje, o que ele foi ontem? Muito inteligente. Entendeu? Ele usou a inteligência dentro de uma... Ele usava a inteligência dentro de uma
da condição de vida anterior e retorna com a inteligência ainda em utilização. Então, uma pessoa muito inteligente ontem, muito provavelmente vai ser muito inteligente hoje. Para ele deixar de ter a inteligência acentuada no contexto atual, o que ele tem que ter feito? Só não é tão inteligente quanto foi no passado se acontecer o quê? Uma expiação. Uma expiação. Que aí é uma inibição do contexto interior. Então, toda tendência nossa, por ser hábito do passado, ele já é algo habitual que ele no contexto novo, de uma situação nova, ele vai apresentar-se. Por ser um hábito. Se for mal utilizado, corro o risco de sofrer um tamponamento daquilo que pode gerar consequências graves das minhas ações sobre alguém. Eu não acho que tem peso sobre coisas, mas tem um peso muito maior quando é exercitado sobre alguém. Mesmo porque nas linhas de poderes, geralmente é o outro que nos dá. O que faz com que a gente se complique bastante. E coisas não nos dão poder, elas são utilizáveis. A não ser que eu utilize coisas para prejudicar alguém. Aí eu passo a responder por isso também. Então, os homens de saber e de espírito, no entender do mundo, formam geralmente tão alto conceito de si próprios e da sua superioridade que consideram as coisas divinas como indignas de lhes merecer atenção. Concentrando sobre si mesmos e os seus olhares, eles não os podem elevar até Deus. Essa tendência de se acreditarem superiores. Crença é a mesma coisa de fé? Não. Não, tem nada a ver. Uma crença, ela tem sustentação em quê? Em que a crença está sustentada? Nesse caso aí não é no ego. Na ilusão. Na ilusão. Na ilusão. Na ilusão de poder. Ela não é uma ilusão qualquer, porque a inteligência é uma conquista da evolução. Então, tem uma fala do Emmanuel, do Pensamento e Vida, que ele fala assim, a mente, deixa eu ver se eu lembro bem a colocação dele. Quando ele está falando do espelho, que é a mente, ele fala assim, a mente ela só consegue se movimentar naquilo que ela já adquiriu, já tem consciência sobre o que ela já conquistou. Ninguém dá um passo além do que a consciência já amealhou. Então, essa consciência, a ilusão que nos salteia, a inteligência, está baseado na consciência que eu tenho desenvolvido. Eu não consigo usar a inteligência em campos que eu ainda não o exercitei. Então ele é um campo adquirido. Então, eu tenho que ter adquirido algum nível de consciência para falar daquilo. O que faz com que a pessoa acredite que ele tem uma linha de superioridade. É uma crença porque a resposta da realidade ela pode dar a ele essa sensação de poder, e que é uma grande ilusão. Porque estando na Terra, o que não muda? O que na Terra não muda? Nada. Tudo muda. Então, No universo inteiro. O universo inteiro. Como tudo muda, uma coisa nunca ela fica como ela é. Por isso que a gente, você tem que experienciar algo, guardar intimamente aquela experiência, porque ela vai passar. Porque, como diz o Chico Xavier, tudo nessa vida passa. Tudo. Então, a saúde, nós vamos perdê-la, o envelhecimento ele vai chegar, vão perder a memória, vão diminuir muito as linhas da atenção. Tudo isso vai acontecer com a gente, à medida que a gente vai envelhecendo.
porque não tem nada fixo. Então, tudo que gera uma linha de poder é ilusão sobre nós. Porque, na verdade, ninguém tem poder. Nós temos um poder chamado existência, mas ela está totalmente atrelada a uma condição. Seja ela estando aqui na Terra física, no mundo físico, seja ela estando no mundo espiritual. Ele tem uma condição. No mundo espiritual, chega um momento da linha da evolução que a pessoa tem que descer. Significa, onde quer que ela esteja, vai passar. E ela tem que fazer um caminho novo. Então, no mundo espiritual, tudo é muito transitório. No mundo material, que é uma ilusão gigantesca, né, contínua, tudo vai passar. Não dá para se prender a nada. É engraçado isso aí dos pseudo-sábios, né? O Stephen Hawking escreveu um livro grosso, assim, para mostrar que Deus não existe. Então, assim, mas ele tratou tanto de Deus ali naquele livro, que é praticamente como se ele estivesse mais próximo de Deus que talvez alguém que acreditasse em Deus, né? Ele tentou buscar muita coisa, fez muito rodeios, assim, para mostrar que Deus não existe, né? Aí chega no mundo espiritual, muda tudo. Ele fez um tratado mesmo, né? E aí é a ver com isso que ele está falando. A inteligência ela pode gerar grandes obstáculos. Então a tendência seria isso. E toda tendência, elas têm que ser transformadas em tendências para o bem. É porque nós não estamos muito acostumados com o bem. Né? O bem não é um objetivo, ele não é um objetivo muito claro de desenvolvimento na Terra. Por quê? Por que o bem não é um objetivo muito claro na Terra? E no mundo espiritual é muito falado, é muito cantado, decantado, é muito explícito a necessidade de fazer o bem. Por que na Terra não tem muito isso? O que coloca em contradição o bem? Não é o materialismo. O ego. O egocentrismo. O individualismo. Nós somos uma sociedade extremamente individualista. Nós separamos, né? A gente vive separado das coisas. É como se sou brasileiro. Então, se eu sou brasileiro, mas ontem eu era estrangeiro. É uma separação, a gente cria separações, porque o ego ele faz isso. Egocentrismo é o ego. O ego ele está voltado a si. Ele tem um olhar sobre si o tempo todo. Porque o ego ele está sob o domínio do que nós chamamos consciências e inconsciências. Então, esse domínio da consciência e da inconsciência é muito forte na estrutura do ego. Muito forte. E ele tenta sobreviver lidando com esses estados o tempo todo. O que gera conflito o tempo todo. Porque na linha do inconsciente, o inconsciente ele tem coisas profundas, ele tem campos que não foram nem desenvolvidos ainda. E na linha do consciente, nós temos a formação do pensamento que gera muita ilusão. Porque o pensamento ele é como se fosse efeitos fotográficos. Ele tem imagens congeladas das coisas. E nós nos prendemos a ele. Tanto que o pensamento, a base dele, chama-se tempo. Tempo passado e tempo que não existe, chamado futuro. Porque não existe futuro. Existe, mas ele não existe. Porque nós só conhecemos o presente. O futuro ele existe como uma imagem, uma imaginação. Porque nós não sabemos nada de futuro. Só temos o presente, e o presente ele é sempre um movimento, ele nunca é estático. O presente é uma movimentação porque ele está ligado à necessidade de aprender que nós temos.
Porque eu tenho que aprender, o novo ele aparece o tempo inteiro. Ele sustenta o presente. Eu não vou aprender no futuro, eu vou aprender aqui agora. E nunca deixou de ser. Entendeu? Então, tudo que eu projetar lá para frente, ilusão. Tudo que eu projetar lá para trás, já passou, não tem retorno. O velho não volta no novo. Ilusão. Mas o velho, o passado, se faz presente. Ele se faz presente pelos estados emocionais que nós temos. O que torna tudo muito complexo, porque quando um sentimento que já foi experienciado, ele surge, nós enxergamos o novo velho. Nós não enxergamos o novo novo. A cada dia nós estamos envelhecendo. A cada dia nós nos vinculamos no aspecto velho, não no aspecto novo. Ao reencontrar a Urquiza, eu estou reencontrando. Mas isso aí também tem a ver com o campo emocional? Você falou com relação ao... Então, o campo emocional, como ele está ligado à evolução, ele precisa dos ciclos de repetição, porque ele cria condicionamentos, e essa linha de repetição é a base para qualquer impressão futura diferente. Por exemplo, nas linhas do estado emocional que vai se repetindo, abre-se com o tempo, com o próprio desenvolvimento da evolução, ele gera uma coisa chamada sensibilidade, que não é emoção, que não é sentimento. A sensibilidade, ela vai tornando, ela vai lapidando os estados emocionais. Então, tudo que vem da linha da sensibilidade, ela não foi experienciada enquanto aquele estado emocional ele tinha uma linha de repetição. Ele era mecânico. A sensibilidade ela tornou possível uma modificação dos campos emocionais e principalmente das impressões das impressões dos sentidos. Ele aprimora esses campos, que é o homem do futuro. O homem do futuro vai ser uma pessoa com uma capacidade de um sentido mais apurado, porque ele vai lidar com a realidade espiritual e a realidade material ao mesmo tempo. Nós já estamos caminhando para isso. Só que nós hoje vivemos uma espiritualização, vamos dizer assim, um movimento espiritual mais intenso em relação ao nosso psiquismo na ordem do desequilíbrio e não na ordem do equilíbrio. Tem muita gente que, ao usar drogas, o uso contínuo de droga, abre campos da consciência ali, que abre a mediunidade dele, abre um sentido, só que para um aspecto negativo. Ele não abre para um sentido positivo. É como se forçasse aquelas áreas que ao longo do tempo seriam desenvolvidas, seriam conquistadas pelos valores verdadeiros. O que nós chamamos de valores morais. Eles abrem portas aí dentro da mente que ampliam todos os sentidos. Só que a droga vai fazer isso no sentido negativo. Perturbador. E a Terra hoje vive uma ação espiritual muito perturbadora em torno dela. Você está falando que a droga, ela faz o processo sem a pessoa ter experimentado aquilo ali, né? Experimentado, sem ter tido a experiência da consciência do processo. Ele só abre. Ele não desenvolveu aquela capacidade, ele só abriu ela. Não desenvolveu que é consciência. É a mesma coisa do piloto que vai pilota o piloto automático no avião, aquele videogame, vai para o avião e depois vai tentar pilotar o avião na... É tipo isso, né? Que você está falando. Vai passar saber demais, porque não tem nada a ver, né? Ismael, escutei um cara falando terça-feira que a Universidade Federal de Minas Gerais está desenvolvendo um medicamento que vai acabar com a droga. Isso já existe já há um tempo. Tem trem dessa? Tem. Diz que é capaz de demorar muito não, né? Diz que o trem lá vai bem. E diz que a fila para cobaia está interminável.
todo mundo quer entrar, que é drogado, quer entrar nela. É. Mas você ouviu falar isso, O André? processo já. O processo, mas a pessoa também tem que ter a parte dela, da vontade dela de parar também. Né? Porque senão, o processo é complicado. Vamos lá, vamos prosseguir. Isso para falar das tendências. Nós estamos ainda trabalhando uma visão do homem no sentido de tamponar um sentimento verdadeiro chamado humildade, que nós ainda estamos nele. Persuadidos de que são suficientes para bem governá-lo, tomando a inteligência que possuem para a medida da inteligência universal e julgando-se aptos a tudo compreender, não podem crer na possibilidade do que não compreendem. Consideram sem apelação as sentenças que proferem. Se recusam a admitir um mundo invisível e uma potência extra-humana, não é que isso lhes seja fora de alcance, é que o orgulho se lhes revolta à ideia de uma coisa acima da qual não possam colocar-se e que os faria descer ao pedestal onde se contemplam. Por que o mundo espiritual ele trouxe a contradição do orgulho e da vaidade? O que faz as pessoas, são temas que depois nós vamos aprofundar, porque nós estamos trabalhando virtudes, mas é preciso conhecer, e isso aí a gente vai saber com intensidade, né? Nós vamos estudar o orgulho, a vaidade dentro, o que seriam. Como que nós nos prendemos ao orgulho e à vaidade? Quais são as bases desse campo? Que todo mundo tem muito. Nós vamos estudar isso também. Mas, por enquanto, nós vamos na virtude. Por que o mundo invisível, ele tende a... o conhecimento do mundo espiritual, ele tende a retirar ou diminuir de nós o orgulho excessivo ou a vaidade excessiva. Por quê? Por que ele tira de nós isso? Não é porque a gente começa a descobrir que a gente vai morrer e vai passar, tudo isso aqui vai passar? Porque a gente passa a lidar com uma linha do desconhecido. Não é que ele não... nós hoje, graças às informações dos espíritos, entendemos que ninguém morre, nós vamos passar para o mundo espiritual. Então, essa linha de conhecimento, beleza, ela nos fortalece bastante no sentido de que a gente sabe que vai sair de uma condição e chegar em outra. Então, isso é tranquilo. Mas a pergunta, nesse sentido, é: como eu chego? Onde eu chego? Que eu vou chegar em algum lugar, eu não tenho dúvida. Mas como que eu vou chegar e onde que eu vou estar? O que nós sabemos? Nada. O não saber nada retira de nós qualquer linha de orgulho e vaidade. Excessiva. Ela não tira o orgulho que está enraizado em nós. Ela mostra pra gente que não vai adiantar. Porque se eu vou lidar com uma situação que eu desconheço, ela inverte tudo. Ela muda tudo. O não saber nada pode até ajudar, né? Ele ajuda demais. Querem dizer isso, Ele ajuda demais. Porque se eu não sei onde eu vou estar, nem como eu vou estar, então o que eu sei de mim? Nada. Aí esbarra no orgulho, porque o orgulho, o que ele quer? O que o orgulho quer? Ele quer manter o status de que você status quo. Ele quer manter domínio, ele quer manter uma posição. Seja ele de superioridade, seja ele são formas de poder, ok? Tem poderes variados, são formas de... Ele quer manter uma linha de poder onde ele se sinta seguro. E quando eu desconheço como eu chego e onde eu vou estar, ele não me traz segurança. Ele não traz segurança nenhuma para nós. Mas ele não nos deixa inseguro.
que é a grande contradição. Eu não sabia como eu vou chegar no mundo espiritual e onde eu vou chegar, mas me dá a ideia que eu vou chegar. E se eu vou chegar, vai importar onde eu esteja ou como eu esteja? Entendeu? Ele é um desconhecido, que por mais desconhecido, conhece, sabe-se, não sabe-se do saber, né, do entendimento que nós vamos para algum lugar. Então ele nos acalma. É uma linha sempre de contradição, ela é sempre uma contradição. Isso combate o orgulho. Isso, porque o orgulho ele é uma coisa que não muda, ele é uma posição que ela quer se manter. A todo custo, ela precisa ela precisa de uma posição. E tem que ter domínio, ela tem que ser uma linha de domínio. Aí eu vou sair do Evangelho segundo o Espiritismo agora, beleza? E vamos entrar no Pensamento e Vida, onde o Emmanuel, em algum momento a gente vai voltar no capítulo aqui. A gente vai no Pensamento e Vida, no capítulo Humildade. Então vamos lá. Pensamento e Vida. Humildade. Vamos ver o que o Emmanuel traz no Pensamento e Vida. A humildade é o capítulo 24. A humildade, por força divina, reflete-se luminosa em todos os domínios da natureza, os quais expressam efetivamente o trono de Deus, patrocinando o progresso e a renovação. Tudo que ele está falando aqui, eu não estou entendendo nada. Vocês estão entendendo? Esse nosso patrocinador, o progresso, é profundo que ele está falando. A humildade por força divina é luminosa, beleza. Luminosidade dá para a gente ter uma noção da luz, né? Em todos os domínios da natureza, os quais expressam efetivamente o trono de Deus. Trono de Deus? O que é isso? O que é trono de Deus? Eu não sei o que é isso. Não faço nem ideia. Sei só os espíritos, porque eu não entendo isso. Patrocinando o progresso e a renovação. Isso que eu estou falando é que hoje as pessoas estão fazendo o contrário, de que a humildade ela patrocina o retrocesso, não o progresso. Nossa Porque as pessoas elas têm culto ao ego, então ela acha que quem tem mais ego é quem vai trazer mais progresso. Está tudo invertido, né? Tudo. Porque o patrocinar, vamos dar uma ideia do que seria patrocínio. O que é um patrocínio divino? Dá para a gente entender. O que seria um patrocínio divino? É uma assistência divina. Uma espécie de assistência que a gente tem. Uma assistência, ela é uma assistência. A humildade, ela muito permite boa. a assistência. Qual é o tipo de assistência divina que nós temos e que tem uma característica de patrocínio quando nós estamos no mundo espiritual? E vira um patrocínio verdadeiro, uma assistência real. O que dá para entender a colocação dele. Não é quando a gente tem contato com os espíritos superiores? Não. Quando nós vamos reencarnar. Isso. Alguém acredita no nosso potencial. Ele nos patrocina. A reencarnação é a possibilidade da modificação. Então alguém está nos patrocinando, alguém está nos auxiliando a seguir uma trilha na base da confiança, na certeza que nós vamos vencer, que nós vamos conseguir. Isso é um patrocínio. Alguém confia que nós vamos. Entenderam? Essa é uma linha do patrocínio divino. Acreditar que nós sejamos capazes de mudar algo, principalmente em relação a nós, a si próprio. Então isso é algo extremamente bacana, assim, isso é muito bonito quando forças superiores olham para nós e nos impulsionam para uma linha de crescimento. Então, isso patrocina progresso e renovação. Reencarnação é um patrocínio para o progresso e renovação. Ele é renovador. Apesar das nossas tendências.
Porque nós vamos carregar a tendência o tempo todo. Experiência adquirida. Aí ele vai e continua. Magnificente. O sol, cada dia, oscula a face do pântano, sem clamar contra o insulto da lama. Quando ele está falando do sol, é porque ele fala que a humildade reflete luminosa. É como se a humildade fosse um reflexo, algo divino, algo do Criador, algo, tá certo? Ele vai explicando isso. Magnificente, o sol, cada dia oscula a face do pântano. Onde tem pântano? Você está falando assim, em termos de qual campo? Assim? De quem que nós estamos falando? Onde que é o pântano? Na terra. Hã? Não? Qual terra? Em qual terra tem pântano? A terra improdutiva. E ela está onde? Ela está no meio da água. Ela está em nós. É. Nós temos pântanos. Ele não está falando só, ele está dando um exemplo. Os espíritos eles falam da natureza para eu entender a natureza. Se tem pântano na terra, tem pântano aqui dentro. E a luminosidade chega no pântano, porque o sol nunca deixou de estar. É como se o Criador está em qualquer lugar, em qualquer situação, ele está em tudo. Então, onde tem pântano, tem energia, tem luz. O Criador está em nós. Nunca deixou de estar. Então, na luminosidade solar, cada dia, oscula a face do pântano, sem clamar contra o insulto da lama. Porque se existe o pântano e existe lama, ela tem uma razão de ser. A lama tem uma razão de ser. Ela também está associada de alguma forma às experiências que nós temos que passar. Tem hora que nós estamos na lama. Tem hora que nós estamos imundos. E uma das linhas da imundície nesse sentido é a criminalidade, por exemplo. A criminalidade você vai se sujar de uma maneira que essa limpeza vai ter que ocorrer. E como é que a criminalidade modifica? Como é que a gente muda uma criminalidade? Talvez por exemplo. Dando vida. Porque a criminalidade tem a ver com tirar a vida. Então você tem que dar a vida. É uma proposta renovadora. Que à medida que você gera vida, você passa a gerar uma reflexão sobre a vida que você está tirando. Que é da lei. Se eu cometo um crime, para resgatar o crime, só amparando. Porque o crime é aquilo que retira abrupto. Então eu vou ter que amparar. Quando eu passar a amparar, eu estou modificando a criminalidade e modificando a situação de pântano em mim. Porque na lei de causa e efeito, tem que resgatar. Eu tenho que aprender a trabalhar as áreas infrutíferas em nós. Elas têm que ser melhoradas. Não basta eu só afastar delas, eu preciso modificá-las. Significa que na linha evolutiva eu tenho que trabalhar com a minha sombra. Se eu não trabalhar com ela, eu não evoluo. Porque o pseudo-sábio é aquele que é desequilibrado e tenta botar uma postura de que ele sabe das coisas. O sábio é aquele que tem certeza que não sabe e tenta fazer algo para quem? Para quem que o sábio tenta fazer algo? Para ele mesmo. Né? Para o outro. Para o próximo. Porque ele percebe que o outro sabe menos do que ele. Então ele vai lá e ajuda.
E não ajuda porque ele é bonzinho. Ele ajuda porque ele tem abundância. Ele tem facilidade. Então, daquilo que ele tem facilidade, até para a linha da sobrevivência dele, ele tem que difundir a linha do conhecimento que ele tem. Esse é um processo que ele acaba se ajudando, né, indiretamente. Né? Esse que eu Aí ele cresce. Isso. Ele cresce. Porque não existe conhecimento, não existe conhecimento para si somente. O objetivo não é ele atender a si próprio, né? Mas ele acaba sendo atendido naturalmente. Ele faz o movimento que o Criador ele faz. É. Ele tem. Só que ele começa com pequenos movimentos, mas que vão se tornando enormes amanhã. E acaba beneficiando grupos inteiros. Então, a sabedoria, ela faz isso, né? Ela promove o outro. E ela sensibiliza tanto o bruto quanto sensibiliza a pessoa que experimenta essa troca, essa linha de troca. Porque nós aprendemos demais uns com os outros. Então ele coloca lá: a flor, sem alarde, incensa a glória do céu. Filtrada na aspereza da rocha, a água se revela mais pura. E em seguida, as grandes calamidades. Fechou. Todos esses estados que os espíritos vão colocando na natureza, eles são estados que estão dentro da gente. A água se revela mais pura e em seguida as grandes calamidades, a colcha de erva cobre o campo, a fim de que o homem recomece a lida. A carência da humildade, que no fundo é reconhecimento da nossa pequenez diante do universo, a carência da humildade, ele ainda não explicou o que é humildade não, mas ele vai falar da ausência dela. A carência da humildade, que no fundo é reconhecimento de nossa pequenez diante do universo, isso é real. É real. O que torna isso muito real no contexto que nós estamos aqui agora? O que faz com que o universo ele realmente se torne extremamente que não tem medida em relação à nossa condição? O que isso torna-se verdadeiro no contexto imediato que nós estamos aqui? Você está falando, não entendi sua pergunta. Não, eu vou usar a colocação dele. A carência da humildade. A carência de humildade, que no fundo é reconhecimento de nossa pequenez diante do universo. O que torna a gente realmente pequeno diante do universo? Além do desconhecer, de não conhecer o universo, o que nos torna realmente pequenos? No imediato nosso. O que me faz ser muito pequeno? Você e qualquer um. Tem a pequenez material, né? Para começar, né? Que já é já é um exemplo de pequenez. Mas você está querendo uma coisa além disso. Né? Se eu pego uma criança e observo uma criança de 2 anos, 3 anos, ele se movimenta dentro de uma realidade. Mas o que ele conhece daquela realidade? Nada. Muito pouco. Ele conhece muito pouco. E ele se movimenta dentro da realidade na busca de interagindo com ela. Ele tem uma interação com a realidade onde ele está. E a realidade que ele não percebe tem uma ação muito intensa sobre ele. Tanto que é tão intensa que a criança de 3, 4 anos, ela precisa de quê? De um amparo. Ele tem que ter um amparo de alguém. Ela não pode estar solta. Tá claro? Agora pensa nisso no nosso estado interno. Diante do universo, nós somos nada. Nós somos muito pequenos diante dele. Provavelmente tem um olhar superior sobre nós. Porque nós não percebemos como a criança
o entorno da onde nós nos movimentamos. Mas o que é que nos torna realmente pequeno dentro do contexto igual ao de agora? Nós estamos aqui agora. O que é que nos torna muito pequeno em relação ao universo? É que em relação ao que acontece, no sentido do que também pode vir a acontecer, o que nós sabemos? Nada. Falta de conhecimento. Nós estamos aqui agora, certo? Nós sabemos o que pode acontecer daqui a 5 minutos, com qualquer um de nós? Não. Não, nada. Isso nos torna o quê? Pequeno demais. Pequeno demais, porque nós não temos domínio, controle, ciência, consciência, não temos nada. Nós temos o agora. Mas o agora não é real. O real, o agora ele está dentro do real, mas ele não é o real. E nós não sabemos nada. E nos assustamos com as informações que chegam dentro da realidade. E a gente sabe que a informação que chega, ela chega sempre para o nosso crescimento. Que no fundo é para o nosso bem. Eu preciso crescer. E a gente transforma as informações sempre em algo Distorcido. negativo, distorcido. Porque a gente sempre tenta manter ainda uma linha de estabilidade em qualquer lugar. Gente, não existe. Aí você tenta manter o controle, né? Essa é a nossa pequenez diante do universo, é saber que nós estamos aprendendo, não sabemos nada. Uma outra coisa de pequenez também que eu pensei aqui foi que a gente começa a ter noção de que não estamos controlando nada, né? Isso é uma outra coisa. E as coisas se tornam extraordinárias, porque se eu não tenho controle e eu não sei de fato, eu estou aprendendo. Eu vou aprender o tempo todo. Eu tenho que estar aberto à linha do aprendizado. Eu tenho que estar aberto à linha do crescimento, porque a proposta é essa. Tem uma força superior nos comandando, nos induzindo, e eu tenho que ir para ela. Eu tenho que aceitar os movimentos de realidade. Porque sem eles eu não cresço aí. Só que a gente enxerga sempre as coisas negativamente, como se fossem ruins. Nós não aceitamos as mudanças, mas elas estão acontecendo e vão acontecer o tempo todo. O que revela a nossa pequenez diante das coisas. É igual você falou, né? É importante a observação das coisas que saem da sua rotina, não estão na rotina, né? Você falou assim, até a ver com isso aí. Mas a gente não aceita. Por que a gente não aceita? Teimosia? Por medo. Medo? Eu acho que muito por medo. Por Mesmo insegurança. Mesmo a gente olhando assim, sabendo, falar assim, peraí, o Rodrigo falou isso. Eu acho que está certo. Mas assim. Porque medo, a gente não. Medo? Medo. O medo não é medo só de. O medo tem conotações variadas. Então, por exemplo, nós temos muito medo quando nós estamos muito sozinhos. Porque quando você está muito sozinho, o que você vai fazer? A gente se perde. Aí a gente começa a dar importância para o outro. Como que o outro é importante na nossa vida? Porque o outro na nossa vida, ele cria algo que sustenta a nossa realidade. O outro muito próximo a nós, ele dá sentido. E quando você está muito sozinho, parece que o sentido se perde. E aí a gente cria o saudosismo. Parece que perdemos algo, porque é a linha do progresso, a linha da evolução, ela vai prosseguir. Porque tudo é oportunidade. Tudo que está nos rodeando é oportunidade. Pessoas são oportunidade, situações são oportunidade. Tudo é oportunidade. A gente tem que ter uma ótica mais ampliada para perceber que na linha de crescimento tudo tem importância. Tudo. E a quantidade que perde essa oportunidade, não parece. Você vai passar, porque não para. Não, só pega a inconsciência só vai notar quando chegou do outro lado. E se é que vai notar. Mas quando nós vamos desenvolvendo, a gente não quer perder no fundo. Você não quer perder.
Nós já estamos acostumados a... Imagina, sua família, seu filho, aí acontece uma mudança, seja ela qual for, a desencarnação de alguém, nós, ao perder o contato com aquilo, a gente tem uma resposta muito intensa de sofrimento. Porque mudou a nossa realidade, não é mais como era. Porque nós ficamos presos aos apegos. E o apego tem uma razão de ser, né? Ele é até necessário. Só que você tem que ter apego e aprender a desprender. Porque ele diminui as linhas de sofrimento. Porque qualquer tipo de apego é sofrimento. Tem muita gente que sofre estando no mundo espiritual porque os filhos continuaram. E ele age, ou ela age, como se fosse mãe ainda, né? A mãe cuidando dos filhos, porque ela vê eles. Eles não veem ela, mas ela vê. Ele, que está no mundo espiritual, vê. E ele quer agir ainda como se estivesse na Terra. Não pode, não tem como. Aí gera linhas de sofrimento. São os apegos. Nós temos muitos apegos. Então isso não é uma coisa simples. Não é uma coisa tão simples de lidar. Mas ela gerou isso aqui, né? Lógico. Ela gerou isso na boa convivência. Porque o bom ele pode ser ruim. Quando excessivo. Quando ele é apegado. Então, e nós vivemos muito apegados às coisas, muito. Então, essa é uma complexidade e pertence à linha da evolução. Mas sem o reflexo da humildade, atributo de Deus no reino do eu, peraí. A carência da humildade, que no fundo... Quantas horas nós temos? Dá tempo ainda. A carência da humildade, que no fundo é reconhecimento de nossa pequenez diante do universo, surgem na alma humana doentios enquistamentos de sentimentos, quais sejam o orgulho e a cobiça. O orgulho e a cobiça, o egoísmo e a vaidade. Esses valores, né, que a gente tem muito forte na Terra, eles se baseiam muito aonde? Você vê que a raiz do orgulho, vamos começar do orgulho, ele é tão complexo que onde começa o orgulho em nós? Onde que está o nascimento do orgulho na gente? Quando a gente começa a ter vitórias, assim, conquistas, não? Assim, conquistas Quando você materiais. começou a soletrar sons que foram... Quando você começou a utilizar o som, e eles vão sendo condicionados e moldados pelos pais. Quando você emitiu o primeiro som lá de boca e pareceu um som falando pai ou mãe, o que os pais fizeram? Festa. Uma festa. Começa Entende como é que a coisa é em nós muito complexa? Porque aí aquilo, e é uma coisa muito boa, é um orgulho verdadeiro, aí a criança ela recebe aquele festejo, e a partir dali tudo que vai falar vai ser sustentado por uma força que aparentemente é saudável, é normal que ela aconteça, mas ele tem um efeito muito forte na estrutura interna do ser. O orgulho ele nasce ali. Sentir orgulho, orgulhoso. Estou orgulhoso do meu filho. Quando nós estamos orgulhosos de alguém, é porque o que essa pessoa fez? Ela atendeu suas expectativas. E as nossas expectativas em relação a sentir orgulho estão onde? O nosso orgulho. Quando a pessoa se evidencia. Toda evidência gera orgulho.
E ela começou lá atrás. Então, o orgulho não é uma... Ele não está só no sentido assim de o meu nome. Não, alguém nos deu o nome. Conforme a minha ligação com quem me deu o nome, ou eu vou sustentar esse nome intensamente, ou eu vou ter muita raiva do meu nome, que também é orgulho. Não aceitar o nome que alguém nos deu, vinculado a nós. Porque a gente não aceita aquela pessoa. Porque aquela pessoa, no fundo, pode ser quem? Alguém que, de alguma forma, no meu passado, ou já me fez muito mal, ou eu tenha feito muito mal a ele. Ou ambos. Aí eu não aceito. Isso é orgulho. Porque o nome surgiu antes da gente. Ter consciência. Mas você falou ele. Ou mesmo ter vindo. Quando meu pai, minha mãe, então, fala assim, nossa, meu filho, estou muito orgulhoso de você. Nos desenvolve um orgulho fora do normal. Nós ficamos alegres, felizes, que meu pai está alegre. Eu nem entendo porque ele está alegre não, mas aquilo ali é muito E o bom. orgulho que ele falou? Ele nasce daí. E o orgulho que ele falou? Estou muito orgulhoso de você. O orgulho reflete o orgulho. O orgulho, você está falando que está nascendo, é o orgulho da presente reencarnação, porque tem as da outras também. Não, isso sem dúvida. Isso dentro... E ele vai já acrescenta nesse aí, né? Então, esse aí é só mais um. Só uma ideia de como que o orgulho é uma coisa enraizada em nós, ele é tão profundo, que nós tentamos combater um orgulho em nós, que a base dele está desde que nós estamos na Terra. Reencarnou, meu amigo, vamos ser envolvidos por orgulhos, egoísmo, vaidades, quando nos dão um presente e outra criança pega e nós vamos lá dar um jeitinho de tomar da outra criança, porque aquele é do meu filho. E a criança é dada, ela não está preocupada, ela vai brincar, ela brinca com outro, uma boa. Mas a partir do momento que nós vamos e chamamos a atenção, não, mas eu te dei um carrinho, você está dando seu carrinho para o outro. O que nós estamos gerando? Excesso de orgulho, vaidade, eu, egoísmo, é meu, isso é meu. Muitas das vezes a gente está fazendo o contrário do que a gente tinha que fazer, né? O processo. E espontaneamente a criança brinca com a outra, ela não quer o dela, ela quer o do outro. Ela vai brincar assim com o novo do É outro. interessante isso, né? Nós tentamos o contrário, a contramão. É como se ele. Mas tem uma razão de ser, porque ele, no fundo, o ser em desenvolvimento, ele tem que valorizar o que é dado. Se ele não valorizar o que é dado, daqui a pouco, qual que é o risco? Ele não tem. Ele vai perdendo a interação. Então, a coisa é muito complexa, porque o mundo material ele é de uma complexidade extraordinária. E o que faz a... Não, aí não vou entrar nisso não, porque isso é coisa de futuro. Então, esses movimentos da evolução, o orgulho, a vaidade que ele coloca aqui, eles são impressões internas em nós que eles são muito fortes, muito fortes. E a carência de humildade faz a evidência deles. Onde não tem humildade, tem esses valores, muito acentuados. Aí ele fala, né, o orgulho, a cobiça, o egoísmo, a vaidade, que se responsabilizam pela discórdia e pela delinquência em todas as direções. Por que delinquência? E quando que a delinquência começa a apresentar em nós? Quando a gente sabe que está fazendo errado, continua. Quando atingimos geralmente a idade da adolescência. A adolescência é uma rebeldia. E ela tem uma linha de rebeldia porque é normal que ela se apresente, porque nós somos espírito velho. A adolescência já é um nível de abertura que ele traz muita coisa, reflexo do nosso passado, muito. E ele se torna um campo tão que a gente tem que tomar tanto cuidado, está tão presente, os pais principalmente, os pais, os adultos, né, eles têm que estar tão próximo do adolescente, porque na adolescência
As tendências do passado surgem com muita força. E aí o peso do exemplo, né? Se tem um pai que fuma perto da criança ou que bebe, quando a criança ainda é nova, quando ela gera a adolescência, o que ela vai fazer? Qual que é a tendência dela? Mesma coisa. Mesma coisa. Ela vai querer fumar porque o pai fuma. Eu digo pai aqui, pai ou mãe, né? Não a figura masculina. Os pais. O exemplo visto, né, experienciado, vendo, ele vai gerar estímulo para querer experimentar. E vai parecer, para muitas famílias, aquilo vai parecer normal, mas não é. Porque o alcoólatra do passado, se ele bebe hoje, virou alcoólatra de novo. Vai acionar os mecanismos de queda. Significa que ele vai passar a existência sem vincular a quase que coisa alguma. Então, a adolescência é uma fase da evolução que ela tem que ser muito acompanhada. E não significa que ela tem que ser inibida. Primeiro que não vão conseguir inibir. É um estado em que a pessoa sai de casa, muito. Mas não sai de casa para morar em outro lugar, sai de casa para conviver fora, porque a própria escola faz isso. Vai gerar amigos, as influências vão chegar na pessoa quando ela está na adolescência de uma maneira muito intensa. Então, é uma época de muito cuidado. Mas isso que você está falando, quem não fumou no passado, ele vai fumar agora, vendo o pai fumar? Você acha que ele consegue? Ele pode ou não. Ele tem uma probabilidade de 50% de sim e 50% de não. Principalmente se ele não tem esse hábito. Porque o que faz a gente não ter o hábito? Exemplos. Você teve exemplo lá atrás de alguém que não fumava, que não bebia, que não... Então, o exemplo de alguém, ele pode gerar a sustentação para nós em hábitos salutares. Eu estou te falando que meu pai fumava 3 maços de cigarro por dia. Os filhos não fumam. Meu pai fumava também, igual o seu. Pois é, mas como é que é isso aí? É de passado também. Nós não tivemos essa... Nós tivemos... A primeira coisa, se meu pai ele fuma, significa que eu já fumei. Aconteceu alguma coisa, porque para o pai fumar, ter um vício, os vícios, o filho que está nascendo, ele tem aquilo que o pai tem, senão não seria a prova dele. Provação é um teste. Teste é sobre coisas que eu já tenho tendência, senão não é teste. Porque eu ficava pensando, falava, gente, se nós fumássemos, nós estávamos feitos, hein? Meu pai comprava maço, ficava em cima da mesa lá assim. Maço de cigarro. Então, mas é porque muitos que não fumam hoje, o que aconteceu é que chegou no mundo espiritual, onde estava, assustou. Alguma coisa nos fez parar. Quando você para por uma linha de conhecimento, quando você volta para a Terra, o pai está fumando. Mas nós temos resquício em nós de algo que não é para nós. Não era bom. Aí a gente não vai, né? Bom, né? Isso nos protege muito. Mas aquela pessoa que ela não teve essa experiência no mundo espiritual, vamos supor que ele não tenha aprendido isso no mundo espiritual, esse vai fumar. Esse a tendência a cair é altíssima, porque ele não tem uma resistência. Tá claro? O conhecimento é o que produz resistência em nós. Era para a gente ser muito desequilibrado em muita coisa. O conhecimento que chegou para nós, ele faz com que a gente modifique as tendências. A única coisa que pode mudar a tendência chama-se conhecimento. Por isso que conhecereis. Primeiro ele usa o conhecereis. Tá certo? Porque a verdade ele é um elemento que depende da nossa evolução. Ela vai sempre existir, mas ela é sempre transitória. Mas o conhecimento é a base. Conhecereis. Porque sem ele nada muda. Mas com ele muda tudo. Aí ele vai acrescentar a verdade.
A verdade é o que eu não sei. A verdade é que eu não sei. As minhas verdades, as suas verdades, qualquer verdade aqui é muito transitória, ela é muito. Ela é a incerteza, nós não temos certeza. Mas, para sustentá-la, tem que ter o conhecimento. O que faz com que a gente seja flexível. Eu não posso afirmar uma verdade por quis. As verdades que nós estamos estudando aqui são verdades muito relativas à nossa condição. E cada vez que a gente entra nela, vai descobrindo mais verdades, verdades que modificam as nossas crenças, que é o acreditar em algo, as ilusões, e vai fazendo grandes modificações no nosso mundo interno. Ainda com muito pouca experiência. Porque precisa da experimentação. Sem ela, eu continuo na incerteza. Com a experimentação, certezas vão chegando. E que elas são verdades, são verdadeiras. Mas não é a verdade. Beleza? Ela tem esse movimento muito confuso aí. E a delinquência de direções, ela vem em fases que nós estamos crescendo. Ela muito na base da adolescência. A adolescência lá atrás significa que na idade que nós estamos, nós podemos estar numa linha de adolescência incrível. Com muita rebeldia, com muita coisa. Depende do ângulo da onde nós estamos sendo observados. Sem o reflexo da humildade, esse aqui vai ser para trabalhar no próximo encontro. Sem o reflexo da humildade, atributo de Deus no reino do eu, o reino do eu não é o reino do ego, o reino do eu é o reino do espírito. A criatura sente-se proprietária exclusiva dos bens que a cercam, despreocupada da sua condição real de espírito em trânsito dos carreiros evolutivos. Vamos trabalhar isso no próximo encontro. O que eu queria que você pensasse aí para o próximo encontro é que ele usa muito essa palavra reflexo o tempo todo. Então, ele nunca fala assim de uma coisa direta, é sempre um reflexo. É isso que me deixou um bocado nesse livro. Porque eu já vou introduzir, ok? É o que você fala, né? Muito a ver com aquilo que você fala, que a gente, na hora que a gente pega em alguém, a gente está sentindo, não é outra pessoa, é você próprio. É porque a gente tem uma noção ao contrário do que é a realidade. Por isso que ele fala reflexo, né? O reflexo, ele... Tudo que é superior é reflexo. Luz solar, ele reflete. Por isso que ele coloca a mente como espelho. A mente é um espelho. O reflexo, ele faz parte das forças que sustentam a gente o tempo todo. Mas qual é a diferença da mente com o psiquismo? Assim? Não é a mesma coisa? Não. A mente é como se eu falasse assim, é um conjunto. Que nós não temos uma percepção clara dele. O psiquismo, ele está muito ligado às áreas de desenvolvimento que envolve níveis de consciência e inconsciência periférica. Ele não tem uma inconsciência profunda, mas a mente ela é profunda. São campos distintos de observação. Nós vamos fechar por hoje e nos encontramos no próximo encontro. Voltando no livro Pensamento e Vida. Ótimo. Bom. Não vamos esquecer Capítulo 11. de voltar nesse assunto. Esse assunto é interessante. Esse aqui vai gerar pano para mãe.